Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, tá encerrar. Já pregou. Não, tô brincando, gente, vai sentar. Já oraram, já pregaram, o apóstolo já abençoou, já tá todo mundo cheio da glória, já pode ir até para casa. Glória a Deus. É uma alegria trazer a palavra do Senhor, falar de Deus e distrair um pouquinho. Queridos, é muito bom estar na casa do Senhor. Eu vou ser breve, né? Até porque é muito aviso, é muita coisa. E se eu pregar muito, nós vamos avançar muito no horário. A mensagem que Deus colocou no meu coração para nós falarmos nessa noite é muito simples, mas eu queria que você abrisse seu coração. Deixa eu fazer um pedido para você. Controla a sua saída. Dá um tempinho sem beber água agora, sem ir no banheiro. A palavra é curta, são pouco tempo que a gente para ouvir a palavra. E às vezes no momento que Deus quer falar contigo, você cede à vontade e sai, levanta. Antes de iniciarmos a palavra, fecha teus olhos, por favor. Eu tenho um acordo meu e do Espírito Santo. Eu sempre canto uma canção antes de ministrar, para me lembrar que é o Espírito Santo que fala e não eu. Que é Ele que faz, Ele que traz a palavra. Não é o meu conhecimento, não é a habilidade minha, mas é o Espírito Santo que traz a palavra. Eu queria fechar os seus olhos. É rapidinho, mas deixa Deus falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Fala bem forte, Jesus está aqui. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Para encerrar, canta: o Espírito está aqui. O Espírito está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Fala, Espírito Santo, ministra no meu coração nessa noite. Fala comigo, Espírito Santo, usa o pregador para falar comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Hoje eu estou com um monte de Bíblia aqui em cima. Eu vou explicar depois para que é. Eu vou falar agora não, para não assustar você. Depois eu falo. Eu quero falar algo muito importante para nós. Vou tentar ser o mais breve que eu puder. Ultimamente eu ando resumindo muito as coisas, porque o tempo parece que está abreviando mesmo, né? Não é só os dias não, é o tempo na hora do culto também que está ficando cada vez mais pouco. Ontem na rede de jovens, terminaram de dar os recados, já era 9 horas da noite. Quase que eu falo, amém, vamos levantar, vamos embora, vamos orar também. Mesma coisa. Eu quero falar sobre amor. O Espírito Santo tem falado muito. Ontem nós fomos para o monte. Teve muita gente doida, né? Normalmente está aumentando os doidos aqui. Tem muita gente doida que ficou no monte até 3 horas da manhã ontem.
orando, guerreando, botando a poeira para subir lá. E Deus tem falado muito no meu coração sobre amor. Olha para cá do seu irmão, com muito cuidado, que é uma frase complicada. Olha para o seu irmão assim, com um olhar simpático, e fala para ele: você precisa me amar. Cuidado, cuidado, fala com cuidado. Você precisa me amar. Porque tem gente que fica muito alegre quando a gente pede para falar essas frases. Tem gente que senta perto da pessoa certa na hora certa e aproveita. Agora, então olha para o outro lado agora e fala: você precisa me amar. Esse amor que eu estou falando é o amor ágape, tá, gente? É o amor de irmão. Nós temos uma obrigação. A palavra do Senhor fala que nós não devemos ficar devendo nada a ninguém a não ser o amor. É uma dívida que nós temos com Deus e nós pagamos ela através da vida das pessoas. Amém? Você pode entender isso? Você deve amor a Deus, porque Deus te amou mais do que qualquer outra pessoa ou coisa nesse mundo. Ele deu tudo que Ele tinha para demonstrar o amor dele para você. Então você deve amor a Deus, e você paga esse amor cuidando da pessoa que está do seu lado, amando o seu irmão, amando todas as pessoas que Deus permite cruzar o seu caminho. Esse é o nosso propósito aqui na terra, e esse é o propósito que Deus te criou: adorar o Senhor. E uma das formas de adorar o Senhor é amar o seu irmão. Amém? Eu quero falar muito rápido, irmão. Eu fui muito ministrado. Segunda-feira passada, pastor Hércules ministrou uma palavra abençoada aqui no culto de segunda-feira. Quantos homens estavam aqui no culto de segunda-feira? Ele falou muito sobre Jesus, sobre conhecermos a Jesus. Foi uma palavra que falou muito comigo. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Quantos aqui amam Jesus? Quantos aqui amam Jesus? O jovem pode levantar a mão, não é mensagem subliminar não, que eu faço umas perguntas de vez em quando para os jovens, fica com medo de levantar a mão, com medo de ser pegadinha. Não. Quantos amam Jesus? Amém. Eu quero falar sobre isso. Tem tempo? A gente tem tempo para falar tudo sobre amor? Tem jeito não, né? Tinha que ser uma semana de seminário para a gente falar sobre amor. Mas eu vou usar o termo que o nosso apóstolo mais ama para falar sobre amor. O que é amor? O nosso apóstolo usa essa seguinte expressão: é se doar a alguém sem exigir nada em troca. Fala comigo: é se doar a alguém sem exigir nada em troca. Isso é amor. Esse é o melhor conceito que eu vejo sobre amor. Você ama Jesus? Acho que eu escutei um grilinho cantando lá no brejo. Você ama Jesus? Você ama Jesus, gente? Aleluia! O que é amar? É se entregar, sem exigir nada em troca. Para falar de amor, eu podia falar de muitas coisas, mas eu quero falar rapidamente sobre duas coisas que nós precisamos entender para o nosso amor por Jesus fazer sentido e ter efeito na nossa vida. Teve até uma discussão esses dias que nós estamos fazendo umas escolas de profeta aqui, e de vez em quando dá umas polêmicas. Ainda bem que o abençoado está aqui perto. Para você amar alguém, eu vou falar de duas coisas hoje. A primeira coisa que você precisa fazer é conhecer. Diga comigo: conhecer. Eu escrevi uma frase que eu preciso ler para você. Se amarmos alguém sem conhecer, corremos o risco de nos enganar e nos deparar decidindo amar uma farsa e viver com um estranho ao nosso lado e amando algo que não existe. Quantos entenderam? Se você amar, decidir no seu coração e se doar a alguém sem conhecer, você pode estar se entregando a uma pessoa que não existe. Você criou uma imagem na sua cabeça e se entregou a uma pessoa que, quando você se aproximar e conhecer melhor, vai se tornar um estranho para você. Por que muitos casamentos fracassam?
Porque nós não priorizamos conhecer de verdade o que é importante conhecer. E quando você se depara casado com alguém, você descobre que essa pessoa é um estranho, que todos os princípios que você achava que conhecia sobre essa pessoa, na verdade não existe. E você fica sem saber o que fazer. Quantos estão entendendo? Você precisa conhecer o que é preciso observar. A palavra de Deus te ensina, querido. Amar a Jesus também é assim. Nós às vezes decidimos amar pessoas sem conhecer e nós decepcionamos muito. E às vezes nós decidimos, não, eu amo Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero servir a Jesus, mas você não procura conhecer características importantes de Jesus que vão te ajudar a caminhar com Ele. Vou te dar um exemplo prático. Quantos de nós às vezes olhamos para a vida de alguém aqui dentro da igreja que ama Jesus, que serve a Jesus, e parece que o relacionamento dessa pessoa com Jesus é muito diferente do seu. Mas Jesus não é o mesmo. Não é o mesmo Jesus. E parece que o relacionamento de algumas pessoas parece que é com outra pessoa diferente do nosso. Porque muitas vezes ou nós não conhecemos ou não procuramos lembrar de principais características de Jesus, para que nós possamos continuar amando Ele todo dia. Eu tenho que dizer uma coisa muito triste para você. Muitos de nós nos decepcionamos com Jesus. Muitos de nós nos decepcionamos com Jesus, quando na verdade nós deveríamos nos decepcionar conosco. Porque Jesus sempre nos amou, e desde o início Ele foi quem mais abriu mão de tudo, pelo amor que Ele sente por nós. Quantos estão entendendo? Vocês estão tão calados? Vou começar a fazer pergunta, ou então botar para você falar com seu irmão. Eu vou tentar não prolongar lendo os versículos, vou falar aqueles que são mais chave, para nós avançarmos um pouco na palavra. Eu preciso entender uma coisa. Fala para o seu irmão, você precisa conhecer Jesus. Querido, você precisa conhecer a Jesus. Sabe por quê? Sabe uma coisa que eu tenho certeza no meu coração? Não é arrogância da minha parte, mas se você conhecer Jesus, pelo menos o pouco que eu conheço, não tem como você não se apaixonar e não amar Ele. Não tem como. Talvez sabe por que o seu coração nunca se envolveu de verdade em um amor sincero com Jesus? Porque você nunca procurou conhecer Ele de verdade e nunca viveu experiências com Ele que vão marcar a sua vida por resto da sua existência. Você já prestou atenção que o que marca a nossa vida com a pessoa que nós amamos são experiências que nós vivemos juntos? Quantos concordam? Eu tenho pouco tempo de casado, mas você que é casado há mais tempo, que tem uma caminhada com uma pessoa, o que faz às vezes você se animar e ter esperança no seu casamento não são lembranças boas que vocês viveram? Talvez seja por isso que nós às vezes decepcionamos e não amamos Jesus o tanto que deveríamos, porque nos falta conhecê-lo e viver experiências que vão marcar a nossa vida. Quantas vezes Jesus já fez algo por você que ninguém mais poderia fazer? Você precisa viver isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa que o povo não gosta de ouvir. Às vezes, para você viver essa experiência com Jesus, que vai fazer você amar Ele acima de todas as coisas, você precisa enfrentar um tempo difícil. Você precisa enfrentar uma guerra, talvez. Sabe por quê? Porque se for uma coisa fácil de resolver, você resolve sozinho. Como você vai atribuir isso a Jesus se você consegue fazer sozinho? E às vezes Deus permite que a gente enfrente lutas e guerras
para a gente saber que com Ele tudo é possível. Amém? Às vezes é preciso, e nós, por não conhecermos esse Jesus, nós abrimos a nossa boca para reclamar. Nós abrimos a nossa boca e dizemos: eu estou desanimado, eu só oro e nada acontece. Aí você não guarda para você só, você fala para alguém, além de se estar desanimado, você desanima alguém. Eu acho que eu não vou para essas campanhas mais não. Eu não vou mais para essas campanhas não, porque eu estou orando, eu estou querendo algo maior e nada acontece. Sabe quando você vai ter mais de Jesus? Quando você der mais de si para Ele. Seja sincero comigo. O seu amor por Jesus vai ser fortalecido muito mais se você tiver 1 milhão na conta e muito boi no pasto para olhar, ou se você enfrentar uma luta que só Ele pode resolver. Mas qual que a gente sempre quer escolher? É ou não é? Vai chegar o tempo de todas as coisas, amém? Não sei porquê, mas Deus pediu para mim te dizer isso. Ontem mesmo eu ensinava os jovens sobre isso. Um dia Deus falou muito forte no meu coração que dinheiro e elogios são veneno para o homem, e cada um tem a sua dose certa. Enquanto você não adquirir resistência para essas duas coisas, não dá pressão em Deus para Ele te dar, porque se Ele te dá, isso pode te matar. Quantos entenderam? Talvez você está pedindo coisa demais para Deus e não está preocupado em saber se é o tempo. O seu relacionamento com Jesus não te impede, não te deixa ouvir, você só quer falar. E às vezes, por não ouvir, Ele tem que te responder de outro jeito. E às vezes você não para perguntar se é o tempo de tudo que você quer acontecer. E se Jesus te entregar, não vai ser bom. Amém? Eu quero falar rapidamente mesmo. Tinha visto esses caras aqui não. Graças a Deus, só tem discípulo abençoado aqui, glória a Deus. A primeira coisa importante que eu já falei, está lá em João, capítulo 1, versículo 1. Abre rapidinho, eu acho que eu vou abrir só 2 versículos aqui, senão a gente vai demorar muito. João, capítulo 1, versículo 1. A maioria dos crentes, é por isso que eu não falo o versículo, porque os crentes já sabem, tem muito crente aqui e os crentes já sabem o que eu vou ler. E eu gosto de fazer suspense. Amém? Não vou esperar não para a gente adiantar aqui. João capítulo 1, versículo 1. Você acha depois e confirma para ver se eu não estou inventando. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que não pode sair da sua mente, que você não deve esquecer, e que você precisa conhecer e saber sobre Jesus, é que Ele tinha tudo. E quer saber de uma coisa chocante? Ele nunca precisou de nós. Nunca. Ele te dá toda a honra, toda a glória, todo o poder. A Bíblia fala que Ele era o verbo, Ele estava com Deus e Ele era... Quer dizer, Ele estava lá no dia que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa... Jesus estava lá. Quando Deus mandou fazer tudo, criou a terra, criou tudo, Jesus estava... Ele tinha tudo, Ele sempre teve tudo. Você não pode esquecer. Sabe por que você não pode esquecer? Porque se Jesus tinha tudo e Ele tinha toda a honra e toda a glória, a pessoa que mais renunciou, que pisou sobre a terra, por amor foi quem? A pessoa que mais renunciou a algo, que pisou sobre a terra, por amor, se chama Jesus. Por que você não pode esquecer isso? Porque se você quer amar Jesus e servir a Ele,
Você precisa saber que Ele já renunciou muito mais do que 2h30 aqui de culto no domingo. Quando dá 9h está cheio de gente agoniada. Jesus renunciou muito mais do que algumas horas a mais de oração no monte. Igual muita gente às vezes se gaba porque estava no monte orando enquanto os outros não estavam orando. Jesus renunciou muito mais do que isso. Jesus renunciou muito mais do que dinheiro. E às vezes a gente, na hora da finança, o nosso coração fecha para ser fiel a Deus financeiramente. Jesus renunciou muito mais do que tudo isso. E às vezes quando nós precisamos renunciar um pouquinho do nosso conforto, nós entramos em parafuso. Que Jesus é esse que deixa eu sofrer? Que Jesus é esse que deixa, não sei o que, não sei o que. A gente é criativo, né, na hora de reclamar. A gente é meio criativo. Eu quero que nessa palavra, nessa noite, você não se sinta confrontado. Eu quero que você se sinta intimado a meditar, a refletir. E eu não quero que você ache que eu estou pensando que você vai refletir aqui no culto. Eu quero que você reflita na sua casa. Se você conhece esse Jesus, que renunciou tudo, por amor. Se você quer se relacionar com Ele, como que seria, gente, o relacionamento de uma pessoa que ele dá tudo pela outra, e na hora que a outra precisa de um pouquinho mínimo dele, ele faz reclamando? Como seria esse relacionamento? Explica para mim. As mulheres com certeza iam entender, não ia? Você se doar completamente para uma pessoa, corpo, alma, coração e muita paciência, e na hora que você precisa dele, isso aqui, a pessoa fazer reclamando. Vocês vão entender, não vão? Vão sorrir, vão comprar um presente bem caro. Explica para mim como que vai ser esse relacionamento se nós não entendemos isso. E tem uma frase que me irrita, que eu preguei no congresso de jovens, que a gente fala muito. Deus entende. Como eu detesto essa frase, gente. De coração. Aí eu não fiz isso, mas Deus entende. Deus sabe do meu coração. Faz isso não, gente. Deus sabe muito mais do que o seu coração. E justamente por Ele saber, a gente não deve jogar a responsabilidade para Deus de entender as coisas que a gente não faz porque nunca decidiu fazer. Jesus abriu mão de tudo. Irmão, tudo que você colocar na sua cabeça ainda não é o tudo que Jesus abriu mão por você. Ele renunciou a tudo. E a gente não renuncia nem sequer tempo. Irmão, a gente faz festa, todo mundo tira um tempo para a festa, mas a gente faz momento de oração, pouca gente quer renunciar. Quem toma de conta dos cultos, igual o pastor Valdir, igual o pastor Ailton, igual eu que tomo conta dos jovens, a gente sabe, pode vir muita gente para o culto, às vezes vem, aí fala assim, agora vamos para o monte. Como é que é? 10%? 15%? Olhe lá. Nós precisamos entender essas coisas para conseguir relacionar com Jesus, gente. Senão vai ficar muito estranha essa relação. Aí você vai olhar para alguém que paga o preço, que tem um relacionamento. Nós vimos a diferença aqui, nós ficamos morando aqui na igreja e nós vimos a diferença de algumas pessoas. Um só queria dormir e outros, hora que até morrer, a gente pensa, vai morrer de tanto gritar. E a gente, por que o relacionamento dele é assim? Por que eu sou desse jeito? É mais fácil a gente criticar, dizer que a pessoa quer se mostrar, do que a gente entender que o nosso relacionamento com Jesus precisa avançar. Precisa avançar. O seu relacionamento com qualquer pessoa precisa progredir. Sim ou não? Com sua esposa precisa progredir?
com seus filhos precisa progredir. Todo mundo que você for se relacionar, se você tem intenção de ficar muito tempo perto dessa pessoa, esse relacionamento precisa caminhar. E quantos de nós estamos nos relacionando com Jesus e o trem está com o freio de mão puxado? E de vez em quando ainda vem uma ladeira e o trem quer voltar. Falta conhecer. Sabe qual é a coisa mais linda, gente? Uma das coisas mais lindas que eu acho em ler o Novo Testamento, a história de Jesus, é que quando os discípulos achavam que eles conheciam Jesus, eles sempre tinham uma coisa nova. Quando eles achavam que sabiam quem era Jesus, aparecia Jesus andando por cima do mar. E eles ficavam com a cara de paisagem de novo. Porque Jesus sempre tem algo novo. Mas sabe por que não acontece coisa nova? Porque a relação não anda. Não anda. Você precisa amar Jesus, mas você precisa conhecer Ele. Jesus não pode ser um estranho. Irmão, vamos falar de outro tipo de amor rapidinho aqui. Se você tem aquele amigo que você chama de amigo, mas que toda vez que ele te vê, ele pede alguma coisa, como é seu relacionamento com essa pessoa? Toda vez que você encontra com ele, ele sorri, pega na sua mão e te pede alguma coisa. Você entende esse relacionamento? Como seria o seu com essa pessoa? E como que é o nosso com Jesus? Oi, Jesus, tudo bem? Me prospera. Oi, Jesus, boa noite. Me dá um aumento de salário. Oi, Jesus, boa noite. Estou precisando de uns trem lá em casa, me ajuda. Oi, Jesus, o trem lá em casa está feio. Meu marido é enjoado demais, a minha mulher é enjoada demais. Me ajuda. Talvez é essa a nossa relação com Jesus há 50 anos. O seu relacionamento com Jesus precisa. Fala para o seu irmão. Fala, meu irmão, Jesus tem mais. E Ele quer mais de você. Jesus quer mais de você porque Ele tem muito mais para te dar. Outra coisa que você precisa não esquecer de Jesus, não é só que Ele renunciou a tudo. Na verdade, tem tanta coisa que não daria para falar. Lá em João, capítulo 8, versículo 6, você vai ler só o tópico, eu vou falar a história para vocês. Qual é a parte negrita que tem em cima do capítulo 8 de João? A mulher, a maioria dos povos e das povas aqui conhece essa história. É uma mulher que foi pega em adultério e o povo levou ela para apedrejar e colocou lá de junto de Jesus para ver se eles davam um jeitinho de apedrejar Jesus. O que eu quero a partir de agora, para a gente encerrar, é que você não esqueça da coisa mais importante. Cutuca o seu irmão e fala assim: essa é a mais importante. Vira para o outro lado e fala: essa é a mais importante. Irmão, se você nunca na sua vida esquecer desses versículos que eu vou falar aqui, ou não precisa ser esse versículo, porque a Bíblia está cheia de coisa que dá a entender o que eu vou falar. Se você não tirar isso da sua cabeça em hora nenhuma da sua vida, a sua relação com Jesus nunca mais vai ser a mesma. Amém? Se você não esquecer disso, a sua relação com Jesus nunca mais vai ser a mesma. Nessa história, esse povo desgramado que tinha na época de Jesus, que só queria caçar um jeito de matar ele mais cedo, eles pegaram a mulher adulta e colocaram de frente para Jesus e perguntaram: e aí, o que é que a gente faz com ela? Porque se Jesus falasse, mata,
ele estava se contradizendo no que ele ensinava. E se ele dissesse não mata, ele estava ferindo a lei de Moisés e ele que tinha que ser apedrejado. Quantos entenderam? Então o que esse desgramado queria era só matar Jesus. Mas o que me impressiona demais nessa história são duas coisas. A primeira coisa é que Jesus é equilibrado. Jesus é equilibrado. E você precisa lembrar disso. Sabe o que Jesus estava fazendo enquanto esse auê todinho acontecia? Com a cabeça baixa, riscando o chão. Não me pergunte o que ele estava desenhando. Não tem teologia para isso. Jesus estava, ó. E o circo pegando fogo. E todo mundo mata, pega, mata, não mata, mata quem? E é Jesus ou é a mulher? E Jesus estava lá, ó. Riscando o chão. Esse é o meu Jesus. E esse é o seu Jesus. Não existe problema ou situação que você enfrente que vai tirar o equilíbrio de Jesus. Esse Jesus não é o mesmo que essas pessoas que você anda contando seus problemas aí, que às vezes não pode te ajudar em nada, e nem está interessado em te ajudar, só quer saber da sua vida mesmo, e que às vezes fica, meu Deus. Nada que você falar ou fizer vai tirar o equilíbrio do meu Jesus. E você precisa saber disso. E quando a situação se resolveu, nós chegamos na parte mais interessante dessa história. A única coisa que Jesus disse, ele levantou a cabeça e disse o que todos vocês sabem: quem aqui estiver sem pecado, atira a primeira. Baixou a cabeça e voltou a fazer o que ele estava fazendo. Jesus não é só equilibrado, mas a lição mais importante aqui, que você não deve esquecer, dia nenhum, para o resto da sua vida, é que Jesus conhece os corações. Se você em momento nenhum da sua vida se esquecer que Jesus conhece o seu coração, e que não são as suas palavras que são importantes para Ele, porque nós aprendemos a nos dar bem com as palavras. Quantos entendem o que eu quero dizer? Você está me ouvindo falar. Você está me ouvindo falar. Talvez você já percebeu que é provável que se eu quiser te convencer de alguma coisa, pelo jeito que eu estou falando, talvez eu consiga te convencer pelo meu poder de argumentação. Sim ou não? É possível que isso aconteça. E nós aprendemos a usar bem as palavras. Mas para Jesus não importa muito o que você fala, se o que você fala não está dentro do seu coração. Nós falamos muita coisa, nós prometemos muita coisa e nós conversamos fiado em muita coisa. Mas se você em momento nenhum da sua vida esquecer que Ele conhece o seu coração, a sua relação com Ele evita muita coisa inútil. Amém? Sabe por quê? Você não vai fazer promessa em vão. Você não vai fingir para as pessoas que você é uma coisa que você não é, porque não vai adiantar. Não adianta todo mundo pensar, o apóstolo pensar, e eu ter certeza que você é uma pessoa que quase não anda no chão, de tão santa. Se você entender que o Jesus que nós servimos, Ele conhece o seu coração, e não esquecer disso, hora nenhuma da sua vida. Eu vou encerrar falando dos versículos mais fortes, que a palavra de Deus já falou no meu coração, que quase ninguém prega sobre isso. Deixa eu te falar a referência. Eu falei sobre isso na cela terça-feira. Lucas capítulo 22. Me tolera só mais um pouquinho, eu prometo que eu estou terminando. Como diz a palavra, me suporta em amor. Não precisa nem me amar muito não, só me suporta em amor, só mais um pouquinho.
Lucas capítulo 22. São 4 versículos, eu vou ler porque é rapidinho. Lucas 22, verso 31. Fala assim, ó: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Versículo 32. Eu quero que você tenha atenção no que Jesus está falando, e com quem Jesus está falando, e o que Jesus manda ele fazer. O que é que Jesus mandou Pedro fazer? Em outras palavras, fala para mim. Se converter. A sua Bíblia está muito diferente da minha? Pedro, quando tu te converteres, fortalece os demais. Olha para mim, olha para mim. Quantos hoje, se alguém mandasse você se converter, você ia sorrir para ele? E dizer: muito obrigado por essa palavra, aleluia. Estava precisando ouvir isso. Era mais fácil você fazer igual na época lá da mulher em adultério, pegar uma pedra e segurar. Eu esqueci um detalhe maravilhoso, que eu vou entrar nele agora, para a gente encerrar. Jesus andava sem os discípulos dele? Sim ou não? Só quando ele mandava eles vazar, para ele fazer alguma coisa que eles iam atrapalhar. Sim ou não? Na história da mulher adúltera, quando Jesus levantou de novo a cabeça, só estava ele e a mulher. Cadê os discípulos de Jesus, gente? Onde eles estavam? Jesus mandou eles comprar pão? Não, Jesus só falou: quem não tiver pecado, atirar pé. Acho que Pedro devia estar com um broquete na mão, porque Pedro era meio... Ele só falou isso e baixou a cabeça. Quando terminou a conversa, só estava ele e a mulher. E Jesus falou para Pedro: Pedro, converte Pedro, para ajudar os demais. O que eu quero te dizer para você nunca mais esquecer? Lê para mim o versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a... Essa é a frase mais linda e mais mentirosa que eu já ouvi na vida. Não é bonita? Senhor, eu estou pronto para ser fuzilado se for preciso. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou agora, sem reclamar. Se eu pedir para me ficar no culto agora até 11 horas, aleluia, que o fantástico se exploda. Olha o que Jesus falou para ele. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo. Lembra que eu falei que as suas palavras, se não vier do coração, não vale nada para Jesus? É nessa hora que a gente explica o que eu falei. Eu preciso te lembrar de novo, querido. Sabe o que me dá segurança de pregar esse tipo de coisa? Porque a maior consciência que eu tenho na vida é que se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não valia nada. Então não me coloco aqui achando que eu sou melhor que nenhum de vocês. E sempre que eu vou pregar, quem apanha primeiro sou eu.
Então eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te levar a refletir que talvez o Jesus que você decidiu se relacionar está esperando uma decisão sua de conhecer Ele melhor, para que você possa amar Ele muito, muito, muito mais do que você ama hoje. Amém? Pedro falou para Jesus: Jesus, gente, se tivesse alguém ouvindo, ia chorar. Do que Pedro falou para Jesus: Senhor, eu estou pronto, Senhor, se for para morrer, eu morro agora. Entrou no ouvido de Jesus e saiu no outro. Eu imagino Jesus olhando dentro do olho de Pedro. Eu imagino Jesus olhando dentro do olho de Pedro e falando: Pedro, essa sua conversa fiada só serve para fariseu. Essas suas frases bonitas, Pedro, serve para outro tipo de gente. Para mim, só serve a verdade. Era o que Jesus estava dizendo para ele. Essas explicações que você dá para convencer as pessoas, Pedro, para mim não serve. Essas coisas que você fala para manter a sua aparência, Pedro, para mim não serve. Para mim só serve a verdade. E eu te digo, ainda hoje, você vai me provar que você fala muito e faz pouco. É duro, não é? Infelizmente, aconteceu. E o que eu quero nessa noite, querido, é que você decida hoje, ter um relacionamento diferente com Jesus a partir de agora. Se você entender que você não precisa complicar as coisas como você complica para se relacionar com as pessoas. Às vezes, para se relacionar com as pessoas, a gente finge ser o que não é. A gente sorri quando a gente quer chorar. E com Jesus, a gente quer complicar também. É simples. Só entende que Ele olha aqui dentro. Em qualquer situação, Ele olha aqui dentro. E quando você entender que esse Jesus é apaixonante, enfrentar uma guerra com Jesus deixa marca para o resto da vida. Fica de pé em nome de Jesus. Queria convidar você a colocar a mão no seu coração. É como eu disse, querido, a intenção do Espírito Santo nessa noite é te levar a refletir. Eu precisava falar sobre decisão, mas nosso tempo não permite. Para que o seu relacionamento de amor com Jesus avance, você precisa conhecer e decidir. Talvez hoje tem gente aqui que nunca decidiu na sua vida amar Jesus e andar com Jesus de verdade. Talvez tem muita gente que precisa muito decidir andar com Jesus. Talvez o Jesus que te apresentaram você não perguntou coisa suficiente sobre ele. Ou talvez te falaram só a metade. Mas eu digo para você que esse Jesus
Ele é a melhor coisa que existe. É triste desperdiçarmos nós desperdiçarmos a nossa vida sem conhecer de verdade esse Jesus. Fecha teus olhos. Não sou eu que faz nada, é o Espírito Santo que vai fazer. Fecha teus olhos. Eu preciso te perguntar. Deus me pediu para sempre fazer isso. Eu preciso te perguntar se você hoje precisa tomar uma decisão de amar Jesus. Quando eu falo isso, eu estou envolvendo dois tipos de pessoas. Aqueles que nunca fizeram uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E aqueles que já fizeram essa oração, mas não avançaram muito além dessa oração. Eu preciso perguntar se hoje o Espírito Santo toca no seu coração que você precisa tomar uma nova decisão em relação ao seu relacionamento com Jesus. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Se você precisa mudar algo no teu relacionamento com Jesus, mas deixa Ele tocar teu coração. Conhece mais Jesus. Busca conhecer mais a Ele. Não perde mais tempo. Como você pode adiar a melhor coisa da tua vida? Fecha teus olhos. Tenha uma conversa sincera com Ele agora. Você sabe que Ele está ouvindo o teu coração. Você sabe. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, faz uma oração agora dizendo: Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Não tem nada complicado. É só você falar para Jesus: eu quero, a partir de hoje, te entregar a minha vida. E se você hoje entende que o seu relacionamento com Ele precisa mudar, fala para Ele: Jesus, me mostra mais. Seja mais. E me ajuda a te entregar mais. Mais de mim. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar pela tua vida.
Você tem que se relacionar. Você tem que amar tanto a Jesus, que só de falar no nome dele, algo tem que mexer dentro de você. Só de falar da história dele, algo tem que mudar dentro do teu coração. Senhor Jesus, meu mestre, eu nada fiz nessa noite do que falar, além de falar um pouco da tua história, Senhor. Mas eu te peço, leva pessoas hoje aqui a tomar uma decisão de te amar de verdade, de ser sincero contigo, de ter um relacionamento de amor verdadeiro contigo, de se doar mais, de se entregar mais e de querer aprender um pouco mais todo dia sobre ti. Porque eu sei, Senhor, que se eles te conhecessem um pouco melhor, o amor por ti faria eles fazer coisas que a maioria não ia entender, faria eles abrir mão de coisas, Senhor, que a maioria não ia entender. Que o nosso relacionamento contigo seja assim, Pai, de sinceridade, de renúncia, para que seja amor. Eu sei que tem vidas nessa noite que estão entregando de verdade o seu coração para ti. Recebe, Senhor, recebe e muda a história em nome de Jesus. Eu peço, Deus, nos ajuda a ouvir mais a tua palavra. Ela é a voz do Senhor falando conosco, e é na tua palavra que nós vamos conhecer mais o nosso Mestre Jesus. Nos leva a ter fome dessa palavra, porque é lá que nós vamos aprender tudo sobre a pessoa que nós mais devemos amar, sobre a pessoa que nós devemos amar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo os teus filhos e peço que essa ministração, Deus, gere vida no nosso coração e gere frutos, Senhor, de crescimento, de amadurecimento e de um amor sem limites pelo Senhor Jesus. Levanta suas mãos bem alto e aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Eu disse para vocês que eu ia explicar rapidão porque que eu estou com essas duas Bíblias. Todo mês eu desafio os jovens a fazer uma coisa diferente. E o desafio nesse mês da Copa é bem legal. Eu acabei de falar que a Bíblia é a voz de Deus falando conosco. Amém? E o desafio desse mês para os jovens e para toda a igreja, gente, o desafio aceita quem quer e quem tem coragem. O desafio é: eu amo a voz de Deus. E você não vai se separar da palavra. Já teve jovem hoje que foi tomar sorvete no Chiquinho, com a Bíblia debaixo do braço, lá no centro. Você não vai se apartar da sua Bíblia. E é por isso que eu tô com essa aqui, porque ela é maior do que a outra. Eu ganhei ela agora e ela é maior. Nós não vamos largar a Bíblia hora nenhuma. Você vai trabalhar, leva a sua Bíblia na mão, coloca na sua mesa. Você vai fazer igual eu, vai no banco, bota a Bíblia debaixo do braço, chega na mesa do gerente, coloca lá em cima. Você não vai perder a sua Bíblia de vista hora nenhuma. Você pode até ficar sem ela na mão por alguns minutos,
mas você está olhando para ela. A sua Bíblia não pode sair do seu campo de visão. Esse é o desafio. Não vale as mulheres colocar ela na bolsa. E não vale andar com canivete. Você sabe o que é o canivete, né? No celular nem pensar. Canivete é aquela biblinha que cabe dentro do bolso. Não vale também. Não se aparta da sua Bíblia. E todo ano nós vamos fazer isso. Esse ano, esse mês foi escolhido. E você vai assistir o jogo da Copa com a Bíblia debaixo do braço. É só para quem tem coragem, amém? Glória a Deus, aleluia.